Os Templários, Regina Pernod, capítulo 1, As origens do templo. Iniciemos o vídeo de hoje retornando até o ano de 1099. Esta data marca a retomada de Jerusalém e dos lugares santos da Palestina pelos Cavaleiros Cruzados. Ressaltemos que mesmo com o domínio muçulmano dos lugares santos, as peregrinações nunca haviam cessado. Não obstante, claro, as perseguições e as condições precárias pelas quais estavam submetidos os peregrinos. O fato é, a Reconquista voltou a estimular essas peregrinações. E como muitos barões cristãos faziam seus votos na terra recém-reconquistada e depois retornavam à Europa, a segurança desses peregrinos encontrava-se sempre fragilizada. Pensando justamente nisto, no ano de 1119, alguns cavaleiros decidiram consagrar a vida em favor da defesa dos peregrinos e também da Terra Santa. Entre estes cavaleiros encontravam-se Hugo de Payens, seu grande amigo Geoffrey, André de Montbard, este tio de Bernardo de Claraval e alguns outros. Regina Pernod destaca-nos que, no início, esta nova ordem contará com 9 cavaleiros no total. Este número, evidentemente, com o passar do tempo, irá aumentar. Estes cavaleiros, portanto, decidem transformar este ideal em um voto. Assim sendo, os pobres cavaleiros de Cristo, assim eles se autonomeavam, decidiram fazer os votos perante o patriarca de Jerusalém. Tão logo na Terra Santa, eles serão recebidos pelo rei Balduíno II. No início, os pobres cavaleiros de Cristo irão habitar um terreno cedido pelos clérigos locais. Alguns anos depois, Balduíno II mudar-se-á, concedendo-lhes a sua antiga residência, o Templo de Salomão. Doravante, estes pobres cavaleiros de Cristo serão nomeados Cavaleiros Templários, e sua ordem chamar-se-á a Ordem do Templo, justamente em referência a essa sua nova morada. Destaquemos neste ponto que a Ordem do Templo não será a primeira ordem a habitar a Terra Santa. Antes dela, lá já se encontravam os Hospitalários, nome em referência ao Hospital de São João. Esta ordem, em sua gênese, não era propriamente uma ordem militar. Ela possuía como principal função albergar peregrinos doentes ou pobres que estavam de passagem também em suas peregrinações. Retornando à Ordem dos Templários, a ela unem-se cavaleiros seculares, juntando-se o que parecia incompatível: vida militar e vida religiosa. Portanto, uma vez formada, era preciso que essa ordem, por alguma norma, reprimisse irregularidades de seus membros e fosse reconhecida pela Igreja em seu papel, isto é, o da defesa dos peregrinos e da Terra Santa. Com este fito, no ano de 1127, Hugo de Payens, juntamente com 5 de seus companheiros, vai a Roma e solicita junto ao Papa Honório II um reconhecimento oficial. Hugo consegue ainda que São Bernardo de Claraval se interesse pela ordem. Um ano depois, em 1128, irá acontecer um grande concílio, o Concílio de Troyes. Este concílio contou com a participação de proeminentes personagens da Igreja. Diversos clérigos discutiram sobre esta nova ordem. Hugo de Payens
expôs-lhes todos os pormenores dela e pediu a São Bernardo de Claraval que lhe redigisse uma norma. Daqui a pouco falarei um pouco mais sobre o santo e a sua norma. Falemos agora sobre a divisão da Ordem do Templo. No topo dela encontravam-se os cavaleiros. Estes eram nobres, portanto, os combatentes. Abaixo deles, os beleguins e escudeiros. Estes podiam ser oriundos tanto do populacho quanto da burguesia, e tratavam-se de ajudantes. Além destes, havia os padres e clérigos, encarregados, evidentemente, dos serviços religiosos. Para além deles, havia os criados, os artífices, os servos e etc. Bom, como tudo na vida tem um fim, no ano de 1136 morreu Hugo de Payens. Lembremos-nos que Hugo de Payens é considerado o primeiro mestre do templo. Aqui eu abrirei parênteses rapidamente para falar sobre a nomenclatura do líder da Ordem dos Templários. Regine Pernoud, em seu livro, destaca-nos que o termo grão-mestre nunca existiu, nem normas, documentos oficiais, tampouco entre os próprios cavaleiros. Esta afirmação destoa da afirmação de uma outra grande historiadora, também especialista na história dos Templários. Refiro-me aqui à historiadora italiana Barbara Frale. Em seu livro, também intitulado Os Templários, ela afirma-nos que o termo grão-mestre surgiu já no outono da ordem, isto é, quando a ordem estava em declínio. Temos aqui, portanto, duas opiniões divergentes no que diz respeito ao termo grão-mestre. Porém, isto fica mais no campo da curiosidade. Retornemos agora aos Templários de Regine Pernoud. Bom, no ano de 1136, morreu Hugo de Payens, o primeiro mestre do templo ou primeiro grão-mestre, como vocês preferirem. Robert de Cron o sucederá como mestre do templo. 3 anos após a morte de Hugo, em 1139, Robert de Cron conseguirá, junto ao Papa Inocêncio II, uma bula, intitulada Omne Datum Optimum, toda boa dádiva. Esta bula tratava-se, em verdade, de privilégios que eram concedidos pelo papado à nova ordem. Destaquemos alguns desses privilégios. A bula concedia-os a terem os seus próprios padres e capelães, não mais dependendo dos clérigos exteriores à ordem. Isto gerará, claro, muitos problemas com o clero secular. A ordem ficará também isenta de dízimos. Destaquemos aqui que, até então, tão somente a ordem cisterciense possuía este privilégio. O templo ficará isento da jurisdição episcopal, talvez este o principal privilégio. Eles terão direito também a construírem oratórios e de neles serem sepultados. Afora, claro, as inúmeras doações que a ordem irá receber ao longo de sua história. É claro que estes privilégios não passariam incólumes, pelo contrário, eles suscitarão invejas, desaprovações, críticas, acusações. Façamos agora uma pequena digressão.
No ano de 1110, portanto, 9 anos antes da fundação da ordem, Hugo de Payens e seu amigo Geoffrey haviam construído uma torre chamada Torre de Destroyed, que possuía como função ser um ponto de descanso para os peregrinos. E falemos de outras ordens muito importantes além da Ordem dos Templários e da Ordem dos Hospitalários, que, claro, foram as duas principais ordens a habitar a Terra Santa, porém não foram as únicas. Vale ressaltar a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, também fundamental na defesa da Terra Santa, e a Ordem de Cristo. Esta última será a ordem que os Templários sobreviverão após serem perseguidos, sobretudo por Filipe o Belo, rei de França. Agora retornemos a São Bernardo de Claraval. Entre 1130 e 1136, o santo irá redigir uma norma intitulada De Laude Novae Militiae, isto é, do louvor da nova milícia. Neste livro, o santo, entre outras coisas, exortava os cavaleiros seculares a procurarem a verdadeira elevação espiritual na nova milícia, combatendo em nome de Cristo. E para finalizarmos o vídeo de hoje, Regine Pernoud destaca que os 9 primeiros cavaleiros templários jamais poderiam prever duas coisas. Primeiro, a importância que a ordem adquiriria ao longo de sua história. E segundo, a torrente de hipóteses e acusações sobre tudo o que a envolvia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.